No nosso dia a dia digital, existe uma estrutura quase invisível que protege a gente o tempo todo. Hoje, nós vamos entender direitinho como ela funciona. Pois é, essa é a grande pergunta, né? No mundo onde está tudo conectado, como é que se decide quem pode entrar e onde? Bom, a resposta não tem nada de mágica, viu? É um sistema projetado para fazer exatamente isso. E esse sistema tem nome: controle de acesso. Pense nele como o guardião silencioso que protege tudo, desde os arquivos pessoais no computador até a economia global. Mas, afinal, como é que isso funciona na prática? Para a gente entender essa lógica, vamos imaginar a segurança de um prédio de escritórios. No fundo, tudo se resume a 3 elementos bem simples. Primeiro, a gente tem o sujeito. É a pessoa, ou melhor, quem está tentando entrar no prédio. No mundo digital, esse sujeito pode ser uma pessoa de carne e osso ou até um programa de computador executando alguma tarefa. Depois, claro, vem o objeto. É aquilo que o sujeito quer acessar. Lá no nosso prédio, seria uma sala específica trancada. Já no mundo digital, pode ser um arquivo, um banco de dados ou até mesmo uma impressora na rede. E por último, mas não menos importante, o modo de acesso. Porque, veja bem, não basta só entrar na sala. O que a pessoa pode fazer lá dentro? Ela pode só ler um documento? Pode modificar? Pode executar alguma coisa? É isso que define as permissões exatas. A regra de ouro é bem simples, mas é poderosa. Um sujeito só pode agir sobre um objeto de uma forma específica se tiver autorização para isso. Toda a segurança digital, toda mesmo, se baseia nesse princípio. Tá, mas quem é que define essas regras todas de autorização? O acesso não é algo que acontece ao acaso, não. Ele é tudo guiado por um documento central, a famosa política de segurança. E a regra mais importante nesse livro de regras, a que todo mundo deveria seguir, é o princípio do privilégio mínimo. A ideia aqui é genial de tão simples. Dê apenas as permissões estritamente necessárias para a tarefa, nada mais. Pensa assim, é a diferença gritante entre entregar uma chave mestra, que abre todas as portas do prédio, e dar só a chavinha da sala onde a pessoa precisa trabalhar. Isso limita, e muito, o estrago que pode acontecer se essa chave cair em mãos erradas. E além desse princípio, uma política de segurança forte tem outras defesas. Ela tem que verificar cada tentativa de acesso, sem exceção, e também garantir que as permissões fazem sentido para aquele recurso específico. Ok, já entendemos as regras, mas como um sistema de computador realmente organiza e controla todas essas chaves digitais para milhares de usuários e, sei lá, milhões de arquivos? A questão toda é de organização. Como é que um sistema consegue consultar essas permissões milhões de vezes por segundo sem travar? Basicamente, ele pode olhar para o problema de 2 maneiras bem diferentes. De um lado, a gente tem a lista de controle de acesso, a tal da ACL. É como se tivesse uma lista de convidados na porta de cada sala do prédio. Do outro lado, a lista de privilégios. Essa é como se fosse o chaveiro de cada pessoa mostrando todas as portas que ela tem permissão para abrir. Na verdade, essas 2 listas são só jeitos diferentes de olhar para a mesma informação. O mapa completo de tudo é a matriz de controle de acesso. Funciona assim: se a gente pega uma coluna inteira, por exemplo, a do arquivo 1, isso é a ACL daquele arquivo. Agora, se a gente pega uma linha inteira, como a do usuário A, isso é a lista de privilégios dele. Simples, né? E tem ainda uma outra abordagem um pouco diferente, chamada de capacidade. Em vez de o sistema ter que ficar checando uma lista o tempo todo, o próprio usuário ou programa carrega um tipo de ingresso digital que não dá para falsificar. Esse ingresso dá um acesso temporário a um recurso específico. É tipo um ticket de show que só vale para aquele evento. Olha, tudo isso que a gente viu funciona bem, mas já imaginou ter que gerenciar permissões individuais para milhares de pessoas? O sistema vira um verdadeiro pesadelo. Mas, felizmente, existe um jeito muito mais inteligente de fazer isso. Tenta imaginar ter que definir manualmente as permissões para, digamos, 1.000 funcionários em 10.000 arquivos diferentes. Seriam milhões de regras individuais para gerenciar. É simplesmente impossível na prática. E isso nos leva à solução moderna para esse problema de escala gigantesco. A solução se chama Controle de Acesso Baseado em Função, ou como todo mundo conhece, RBAC. E a ideia por trás dele, olha, é simplesmente genial. Em vez de dar permissões para pessoas, o sistema atribui essas permissões a funções.
E o processo é de uma simplicidade elegante. Primeiro, a organização define as funções que existem lá dentro: contador, gerente, editor e por aí vai. Segundo, ela atribui todas as permissões necessárias para cada uma dessas funções. E terceiro, é só colocar as pessoas nas funções corretas. Se a Patrícia vira contadora, ela automaticamente herda todas as permissões da função de contabilidade. Simples assim, sem risco de esquecer algo ou dar uma permissão a mais por engano. Voltando para a nossa analogia do prédio, é como criar uma chave padrão de gerente. Quando alguém vira gerente, a gente entrega essa chave. Se a pessoa sai da empresa ou muda de cargo, é só pegar a chave de volta. É simples, funciona para qualquer tamanho de empresa e é muito mais fácil de gerenciar. No fim das contas, o controle de acesso é esse guardião silencioso, presente em tudo, garantindo que as pessoas certas acessem as coisas certas da maneira certa. Só que isso nos leva a um desafio fundamental. E aqui está o pulo do gato. Existe sempre uma balança muito delicada. Um sistema mais seguro, muitas vezes, é também mais complicado e menos prático de usar no dia a dia. Encontrar aquele ponto de equilíbrio perfeito entre proteção e facilidade de uso, esse é o grande desafio da segurança digital. Isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, uma pergunta essencial para o nosso futuro. No mundo cada vez mais conectado, onde é que a gente traça essa linha? O que se está disposto a sacrificar em nome da conveniência e o que deve permanecer absolutamente impenetrável? A resposta para isso, com certeza, vai definir a segurança do nosso futuro digital.